Então, gente, já que chegaram vocês aí, vamos começar a aula, tá? Olha aqui a apresentação. Então, a gente vai continuar o que a gente fez, começou na semana passada. Não é essa. A página foi errada aqui. Só um minutinho. Deixa eu fechar essa apresentação aqui. Peraí. Salvar como... Estava cheio de documento aberto aqui no computador. Cadê isso? Apresentar agora aqui. Vai ter erro. Esse daqui. Então, só para a gente, né, fazer uma recapitulação. A gente estava falando de soluções na aula passada, tá? E aí a gente terminou falando do cálculo das concentrações. Só para a gente lembrar, a solução, né, é toda a mistura que você vai ter a parte dissolvida num tamanho tão pequeno que vai formar uma solução homogênea, tá? Então, a gente chama o que a gente dissolve de soluto, né? E o que dissolve, né, as coisas de solvente. E aí, né, a gente falou sobre as classificações, entre outras coisas, né? Depois o Vitor vai postar isso no Classroom direitinho. Também tem um vídeo lá explicando no meu canal do YouTube. E a gente falou das concentrações. O que são as medidas de concentrações, só para a gente lembrar, né? São as relações entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Então, né, se eu tenho quanto de soluto eu tenho naquela solução. E aí, você pode trabalhar com várias medidas de concentração. As principais foram as que eu listei. Então, aqui é só para a gente não passar rapidinho, né? A gente tem a concentração em massa, a gente tem a densidade, que é uma medida de não de concentração, mas que ela é muito útil, tá? Mas ela também mede a quantidade de solução ali em geral, o título e a concentração em parte por milhão. Na aula passada, a gente falou da concentração em massa, da densidade do título, né? Ficou faltando falar da parte por milhão e da principal, que é a quantidade de matéria mol por litro, tá? Então, só para a gente passar aqui, eu peguei o exemplo, né, da água mineral, aí usei o cálcio, né, uma concentração em massa, dizendo que 31 miligramas por litro. Então, significa que eu tenho, né, nessa informação, que é a concentração, a cada 1 litro de água eu vou ter 31 miligramas. E com isso eu consigo calcular a quantidade de cálcio para cada volume da solução. Então, por exemplo, em 2 litros eu vou ter 62, em meio litro eu vou ter 15,5, e assim por diante. Então, por isso, né, a gente utiliza, né, as medidas de concentração. No nosso dia a dia, a mais utilizada vai ser concentração em massa. Massa de alguma coisa pelo volume da solução. Mas quando a gente vai, né, para um laboratório, quando a gente vai para algo mais específico, a gente vai ver outras medidas, tá bom? Aí eu fiz um exemplo, né, de como calcular massa dividido pelo volume, passando rapidinho aqui, porque a gente já falou, tá? Outro medicamento aqui, usando o exemplo do medicamento, né? Você saber calcular a massa de soluto dependendo do volume da solução. A densidade foi aqui também. O título, né? O título, eu cheguei até a ilustrar para vocês a questão do álcool, né? Você está falando muito em álcool 70, né? Aí tem dois tipos de medidas, né? Você tem o INPM e você tem o GL, tá? Agora, assim, de cabeça, sempre confundo as duas, né? Um vai ser o título em si, né? O outro, ele tem a ver com... Um é o título em massa por volume, outro acho que é o título em volume por volume. Alguma coisa do tipo assim, mas... De
cabeça assim, a gente sempre confunde. Todo mundo fica na dúvida o tempo todo, esse GL e NPM, tá? Se eu pegar, ó, eu tenho que pegar a garrafa de álcool para ter certeza direitinho. Fiz os exemplos. Pronto, né? Aí terminamos a aula nessa parte aqui. Aí, o que a gente ficou de falar? Né? Faltou falar, né, a unidade do partes por milhão e a unidade de mol por litro. Então, vamos lá. O que significaria a partes por milhão, né? O famoso ppm, tá? Partes por milhão. Né? A gente tem partes por milhão, partes por bilhão. O conceito é o mesmo, mas raramente usa parte por bilhão, né? Você teria uma coisa muito diluída, né? Muito pouca concentração. Então, parte por bilhão seria mais utilizado. Quando uma solução é extremamente diluída, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. Para esse tipo de solução, a expressão mais utilizada é ppm, parte por milhão. O que quer dizer isso? A concentração em ppm indica quantas partes do soluto existem em 1 milhão de partes da solução. Então, o que ele está falando aqui? Se você pensar, né, por exemplo, que você tem 1 grama de sal em uma piscina. Então, assim, a concentração é muito pequena. Então, não adianta eu ficar falando em massa por volume. Vamos supor que eu tenha 20 mil litros de água numa piscina e tenha 1 grama, né? Vai dar um valor muito quebrado, 0,00000 a concentração. Então, não compensa utilizar isso. Por isso que cria-se, então, a parte por bilhão. Então, o que ele vai acontecer? Você vai pegar, por exemplo, usando o exemplo da piscina, eu tenho 20 mil litros. E aí, eu vou dividir isso em 1 milhão de partes. No caso de 20 mil litros, 1 milhão de partes seria 20 litros, por aí, 2 litros, uma coisa assim. 0,2 litros, 200 ml. Acho que é isso, né? Acho que é isso, 200 ml. Então, a cada 200 ml, eu teria 1 parte por milhão. Seria mais ou menos essa lógica ali. Para a gente ficar mais fácil, vamos pensar o seguinte. Considera que eu tenha 1 miligrama de qualquer soluto em 1 quilo de solução. Aí a gente vai lembrar que 1 quilo são 1.000 gramas, tá? E 1 milhão de miligramas. Então, se eu pegar esse 1 quilo e dividir por 1 milhão, aí você vai pegar 1 milhão de miligramas dividido por 1 milhão vai dar 1 miligrama. Então, isso significa que 1 ppm é 1 miligrama por quilo, tá? Então, isso aqui é a relação de 1 ppm. Toda vez que você pensar em 1 ppm, você pensa assim, 1 miligrama para cada 1 quilo. Então, se eu tenho 2 quilos, eu vou ter 1 ppm como 2 miligramas. E assim por diante, tá? Então, qual vai ser a ideia disso? Você conseguir calcular quando eu tenho uma coisa muito diluída. Por exemplo, naqueles remédios homeopatia, né, que a pessoa toma, que você tem as gotinhas, né? Hoje em dia não sei se toma muito isso, não, mas na minha época era mais famoso. Você tomava as gotinhas. Você tomava praticamente o efeito. O pessoal fala muito isso, né? Que é o efeito placebo, né? Você não tinha quase nada de medicamento, mas a pessoa lá naquelas gotinhas ela conseguia algum efeito. Tá? Então, as gotinhas você teria lá alguns ppms. Vamos lá. Um exemplo aqui. Em uma análise de solo, foi encontrada uma concentração de 4 ppm de mercúrio. A massa de mercúrio encontrada em uma amostra de 2 kg desse solo é... Então, imagina o seguinte, estava analisando uma quantidade de solo, aí eu não sei quanto que foi. Aí foi encontrado, né, uma concentração de 4 ppm de mercúrio. Se eu tivesse 2 quilos desse solo, qual seria a massa de mercúrio que eu teria ali, tá? Então, é bem simples. Você vai pegar e vai fazer 4 ppm, tá? Então, fala aí, Camila. Seja bem-vinda. 4 ppm. 4 partes por milhão. Então, significa o seguinte, que dos 2 quilos... Dos 2 quilos que eu tenho, apenas 4 partes de 1 milhão
vão ser mercúrio. Então, significa o seguinte, que eu vou ter 4 miligramas para cada quilograma de solo. Então, essa é a definição de ppm. Quantos miligramas para quilo de amostra? Então, a cada 1 quilo, eu tenho 4 miligramas. Então, nesse caso, 4 miligramas para 1 quilo, X para 2 quilos. Ou seja, eu vou ter, então, 8 miligramas de mercúrio nessa massa de solo. Então, assim, é bem simples você resolver, né, essas questões de BPM. É só trabalhar com a regrinha de 3 aí simples. 4 miligramas para 1 quilo, aí eu tenho as outras, né, que eu quiser saber, eu vou conseguir calcular, 2 miligramas. Então, se eu quiser saber quantos eu teria se fosse, sei lá, 10 ppm, é a mesma coisa, 10 miligramas para 1 quilo, X para 2 vai ser 20, e assim por diante. Tá? Alguma dúvida aí na parte por milhão? Camila que chegou agora. Não, tudo bem? Não é que a coisa saiu, gente. Vamos continuar. Estão aí mesmo, né? Falaram nada. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, então. Voltando para cá. Parte por milhão seria essa, então ela fecharia, né, as concentrações físicas, né, aquelas que não dependem da grandeza, quantidade de matéria, da massa molar. Agora a gente vai para as concentrações químicas, né, que são aquelas que dependem da quantidade de matéria, que depende de quantos mols eu tenho ali. Lembrando que o mol é a grandeza, vamos dizer assim, né, exclusiva da química, vamos botar dessa forma, né? A química tem essa utilização quase exclusiva, né? Porque a gente também fala um pouquinho em física, mas o mol é quase exclusiva da química. Então, quando eu falo em concentração, na química, assim, em um laboratório, num artigo científico, né, a regra é que a gente utilize, né, como padrão a medida concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria. Tá? Então, o que vai ser? Ela é muito parecida, vamos dizer assim, com a concentração em massa. Tá? Só que aí eu vou trocar a grandeza massa pela grandeza mol, quantidade de matéria. Então, o que eu tenho ali? Se na concentração em massa eu tinha a massa do soluto dividido pelo volume da solução, aqui eu vou ter a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de soluto pelo volume da solução. Então, molaridade, né, que antigamente a gente chamava de molaridade, era o termo utilizado, é emissão aqui, né? Agora o certo é usar concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. É N do soluto, número de mol do soluto, pelo volume da solução. Então, caso você tenha o número de mols, caso você saiba essa informação, não vai mudar muita coisa do que a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Então, por exemplo, se eu adiciono 20 mols de hidróxido de sódio, né, a nossa soda cáustica, em 40 litros de água, a concentração em mol por litro será. Então, se eu sei o número de mols e eu sei o volume da solução, é só você fazer a relação N sobre V. Então, N sobre V, aqui o N é 20 e o volume é 40. Então, 20 mols dividido por 40, eu vou ter uma concentração de 0,5 mol por litro. Simples assim, tá? Muito fácil. Porém, qual é o problema? Nem sempre eu tenho a minha informação do número de mols. Na verdade, né, a gente tem o número de mols como uma informação que depende de uma outra informação para a gente poder determinar, né? A gente sabe que o número de mols, 1 mol, equivale a 6,02 vezes 10 a 23, só que a gente não tem como contar essa quantidade. Então, para a gente fazer isso, a gente relaciona com a massa ou com o volume, massa molar ou volume molar. Então, nesse caso, né, o que vai acontecer? Eu geralmente não vou ter o número de mols. Por quê? Porque não tem como eu calcular diretamente. Então, eu calculo a massa para determinar o número de mols. A massa a gente utiliza o quê?
uma balança. Então, por isso que é muito mais prático você usar a massa nesses casos. Então, para medir a quantidade de soluto, utiliza-se a massa. Então, eu vou pegar uma balança, vou medir lá a quantidade de açúcar, a quantidade de sal, a quantidade de o que for. E aí, a partir disso, eu vou calcular o número de mols, usando essa expressão aí. Ou você pode também fazer a regra de 3. Né? Se você lembrar... Peraí, vou botar aqui a caneta. Que 1 mol equivale à massa molar, aí você calcula a massa molar. Quantos mols eu quiser, vai equivaler a uma massa M. Então, por exemplo, a massa molar é 60. Aí você pegou 120. Então, você vai fazer a regra de 3 e vai achar que N igual a 2. Tá? Lembrando que essa fórmula vem dessa mesma expressão. Se você pegar aqui, ó, multiplica cruzado, N vezes massa molar, 1 vezes massa. Se você passar a massa polar para o outro lado, você vai chegar nessa expressão aqui, tá bom? Então, N igual a massa sobre a massa molar. Então, para a gente entender como funcionaria, né, para calcular a concentração utilizando isso, tá? Uma solução é preparada a partir de 50 gramas de soluto, cuja massa molar é igual a 10 gramas por mol, em 4 litros de água. Então, eu dei um exemplo aqui, um soluto qualquer, e as informações que eu tenho eu peguei numa balança, com a ajuda de uma balança, 50 gramas do soluto. Determinei, calculando lá pela tabela periódica, pela soma das massas, a massa molar, que é 10 gramas por mol. E adicionei essa quantidade em 4 litros de água. Então, o que eu vou ter aqui primeiro? N vai ser igual a massa sobre a massa molar. Então, primeiro eu vou calcular o número de mols. 50 gramas, massa, dividido pela massa molar. Eu quero saber quantos mols eu tenho ali. Então, 50 dividido por 10, eu tenho 5 mols. Beleza? 5 mols. Agora, eu vou determinar a minha concentração em mol por litro. Nesse caso, eu vou fazer como no exemplo anterior. Já que eu sei agora o número de mols, é só pegar o número de mols e dividir pelo volume. Então, se eu peguei 5 mols do meu soluto e dissolvi em 4 litros de água, tá? 5 mols dividido por 4, eu vou ter, então, 1,25 mol por litro. Essa vai ser a minha concentração. Beleza? Então, o que você tem no concentração em mol por litro é só o quê? O trabalho, vamos botar assim, de calcular o número de mols, porque depois disso você tem, né, a concentração tranquilamente. Você pode fazer dessa forma que eu falei agora, tá bom? Ou você pode fazer da forma direta. O que é isso, né? É você pegar essa expressão do N e substituir, ó, nessa fórmula. Vamos aqui, ó, só para a gente ver aqui o que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai pegar N igual a M sobre massa molar. E aí, ó, você vira aqui e substituir esse N. Em vez de você escrever N aqui, você vai passar M sobre massa molar. E o que vai acontecer? Tá? É a criação dessa fórmula aqui. Tá bom? Então, você tem essa fórmula aqui, ó. Massa dividido pela massa molar, que é o N, vezes o volume aqui. Então, você faz essa relação aqui e você consegue calcular diretamente a minha, né, concentração em mol por litro. Ou melhor, a concentração em mol por litro. Tranquilo? Então, seria basicamente isso aí. Aqui eu peguei um exemplo para a gente ver como funciona a utilização dessa fórmula. É uma questão que foi do Enem de 2010, 2011. Agora não lembro de cabeça, não. Que seria sobre concentração. Uma questão bem simples, assim, bem didática para a gente trabalhar aqui. Ela fala o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, aqui é o apontador laser, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao adicionar-se um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo,
Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Então, aqui tem um desenho de uma pessoa com uma colher, né? Aqui tem o soluto, ela está jogando no solvente e a mistura dos dois vira a solução. Aí, como a gente sempre fala, Enem tem aquela coisa, né, de texto, né? O texto aqui pode ajudar, que se a pessoa não souber o que é uma solução, de repente ela consegue entender, mas aí não seria tão simples assim para essa pessoa que nunca viu uma solução na vida. Então, nunca viu sobre solução na vida. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Essa é a massa, né? Lembrando que sacarose é açúcar, tá? Então, essa é a massa de açúcar que ele está adicionando. Então, ele pegou uma colher, a colher tem 3,42 gramas. Que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Tá? Então, ele já deu essa informação, a gente não precisa determinar a massa molar. Tá? Senão, a gente calcula como a gente viu, como vocês estão vendo com o professor Rodrigo. Tá? Ele está explicando essa parte para vocês. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Então, você tem um café, considerando então aí que a solução do café, já que aí você já tem uma coisa misturada na outra, né? Água pura, o café é o solvente, tá? Então, o volume é 50 ml, como eu quero a concentração em mol por litro, eu vou ter que passar esse volume para litro. Então, o que eu faço? Pego 50 e divido por 1.000. Então, isso vai dar 0,05 litros. Lembrando que é 1.000 mililitros, né? 1.000 mililitro, 1.000. Então, dividir por 1.000. 0,05 litros. Sabendo as informações, eu vou jogar nessa fórmula para determinar a concentração molar. Então, M, como a gente viu, massa sobre a massa molar vezes o volume. Qual é a massa que eu tenho? 3,42. Qual é a massa molar? 342. Qual é o volume? 0,05. Tá? Aí você continua fazendo a conta. Multiplicando 342 por 0,05, né? Aqui, se você quiser também, ó, você pode, né? Que aí vai como forma da matemática. Você pegar aqui, ó, isso aqui vai dar 1, isso aqui, ó, 100. Eita, peraí. Então, você também pode fazer isso aqui, 100 vezes 0,5 dividir por 1, tá? Vai dar a mesma coisa, né, no final das contas. 3,42 dividido por 17,1, eu tenho, então, 0,2 mol por litro, tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 5, tá? 100 vezes 0,05, você vai andar com a vírgula aqui, ó. Duas casas decimais, vai ficar 1 sobre 5, 1 sobre 5, 0,2. Então, a concentração desse açúcar no café é igual a 0,2 mol por litro. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa explicação sobre, né, as concentrações. Vocês têm alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida? Pode falar, gente. Aqui mais uma questão para a gente, tá?
Então, gente, vamos aqui rápido aí. Deixa eu pegar um negócio aqui também. Estão muito quietos. Vocês estão aí mesmo, gente? Sinal de vida, né, Camila? Agora subiu. Gente, então olha só. Pegar aqui mais uma questão sobre concentração. Isso agora da UERJ. Tá? Foi aí de 2014, né? Uma coisa de 2013, 2014, mais ou menos. Deixa eu olhar aqui para ver se está tudo certo, bonitinho. A apresentação está bonitinha aqui. Então, gente, o que eu vou falar aqui, vou tentar ver se vocês conseguem fazer um pouquinho aí, né, de repente, tá? Ver se vocês conseguem resolver tranquilamente. Essa questão, assim, ela trabalha um pouquinho, porque ela vai trabalhar com notação científica, mas vocês já estão craque, com certeza. Então, ela fala o seguinte: com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro, em março de 2013, grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O consumo biológico desse material contribui para a redução a zero do nível de gás oxigênio dissolvido na água, provocando a mortandade dos peixes. O volume médio de água na lagoa é igual a 6,02 vezes 10 a 6 litros. Então, primeira coisa que a gente pode botar aqui, ó, é ficar meio fora do padrão, né? Eu sou de química, que às vezes também aula de física, acho feio. Então vamos botar aqui, ó, 6,2 ao vídeo também, vezes 10. Como a gente não consegue colocar aqui sobre escrito, eu vou colocar, né, o nosso tio aqui. Tio, do circunflexo. Tá? Botar 10 elevado a 6, beleza? Então, esse aqui é o volume. Aí, ele continua falando. Imediatamente, antes de ocorrer a mortandade dos peixes, ou seja, no segundo exato antes do primeiro peixe morrer, tá? A concentração de gás oxigênio dissolvido na água correspondia a 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? Então, olha só. Quando você quiser representar a concentração, você pode usar em mol por litro, né? É muito comum você usar essa expressão aqui. Estou falando de gás oxigênio. Gás oxigênio é O2. Então, você coloca entre colchetes, né? É uma linguagem muito utilizada na química. Então, aqui você vem, ó, O2. Aqui dá até para ficar mais bonitinho. Ó, O2. E aí você volta a data. Então, a concentração era 2,5 vezes 10 elevado aqui a menos 4. Beleza? Essa é a concentração. Ao final da mortandade, a quantidade consumida em quilogramas de gás oxigênio dissolvido foi igual a. Então, olha só, ele quer saber qual foi a massa de oxigênio dissolvido. O que ele fala aqui, ó, né? Ó, o consumo biológico desse material contribui para a redução a zero. Então, o que acontece? Todo o gás oxigênio que estava dissolvido, ele vai ser consumido. Então, eu tenho que saber quanto eu tenho de oxigênio aqui em massa para saber qual é a quantidade consumida, já que eu consumi todo, foi a zero. Beleza? Então, vamos lá. Concentração, aqui você pode usar o C, tá? Mol por litro. Ela vai ser dada por quem? Massa. Eita, ferro. Dividido pela massa molar vezes o volume. Nossa, tá uma beleza aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, gente, por favor. Meu Deus do céu. Eita, ferro, gente. Esse mouse
Atenção. Nossa senhora. Meu mouse é muito ruim, gente. Tem que comprar outro mouse. Vezes o volume, beleza? Então, qual vai ser o valor da concentração aqui? Aí você vai lá, né? 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso vai ser igual à massa, que eu quero saber, dividido pela massa molar vezes o volume. Qual vai ser a massa molar? Eu não disse que é o O2? Aí, olha só, no caso da prova da UERJ, você tem a tabela periódica. Então, você vai lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do oxigênio é 16, aqui eu vou colocar com o número. Como eu tenho 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32 gramas por mol vai ser a nossa massa molar, beleza? Então, aqui você pode voltar e descrever aqui, ó, 32. Peraí. Vezes o volume, que é o volume aqui, ó, 6,2. Falei que ia deixar vocês fazerem, acabei fazendo, né? Vezes 10 a 6. Eita, ferro. Né? A partir daqui é só fazer a conta, tá? Vocês querem fazer as contas para chegar no final? Ou deixa que eu faço? Eu praticamente fiz tudo, né? Já fiz praticamente tudo, né? Eu falei que é só começar a fazer. Então aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, né? Eu acredito que para vocês já sejam tranquilos, né? Mas eu sempre falo isso por causa dos... Então, cadê meu mouse? Aqui, achei. Por causa dos alunos que eu tenho fora daqui, né? Normalmente eles têm muita dificuldade de fazer conta com notação científica. Então, o que você vai fazer aqui? Tá? Você vai pegar, primeiro, fazer essa multiplicação. Tá? Então, 32 vezes 6,2. Para a gente não perder muito tempo, vamos usar a calculadora aqui rapidinho, para fazer os números bonitinhos. Para fazer de cabeça, mas só para não perder tanto tempo. Nesse caso, você vai fazer, né, por partes. Então, primeiro você vai multiplicar o 32 pelo 6,2 e depois vai multiplicar por isso aqui. Como não tem nada, né, no 32 aqui multiplicando por 10, então é só repetir isso. Então vai ficar 32 vezes 6,2, que é 198,4. Então você vai ter que isso aqui, ó, tá? O resultado disso aqui vai ser 198,4 vezes 10 a 6. Como eu quero saber a massa, eu vou isolar a massa. Para isso, eu vou passar esse valor para o outro lado. Então, eu vou ter que a massa, vou pegar aqui para o ladinho aqui para a gente, é igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 vezes 198 .
vírgula 4 vezes 10 a 6. Agora que eu falei, né? Você vai por partes. Você vai multiplicar primeiro esse camarada com esse camarada aqui. Então, primeiro você vai fazer o 198,4 vezes 2,5. Então, aqui já está pronto aqui. Vai dar 496. E aí, ó, 10 a menos 4 vezes 10 a 6. Depois você multiplica essas duas partes. Como eu tenho multiplicação de potência com a mesma base, repito a base e somos expoentes. 10 a menos 4 mais 6 vai ficar 10 ao quadrado, tá? Aí, essa é a massa em gramas. Você pode escrever 4.000, 49.600 e tal. Se você preferir, é só brincar com a notação científica. Lembrando que ele quer a massa em quilogramas. E aí você pode lembrar o seguinte, que 1 quilograma é igual a 10 a 3 gramas. Então, aqui eu tenho 10 a 2 gramas. O que eu faço aqui? Passar aqui para aparecer. 10 a 2 é só passar isso aqui para 10 a 3. Como que eu faço isso? Aqui não tem 496? Se eu ando com uma casa para a esquerda, esse número diminui 10 vezes. Então, esse número aqui, para manter a mesma coisa, tem que aumentar 10 vezes, ou seja, multiplicar por 10. Então, aqui é só somar mais uma casa. Então, nesse caso, a massa aqui, ó, vai ser 49,6 vezes 10 a 3 gramas. Como? 10 a 3 gramas equivale a 1 quilo, 49,6 quilogramas. Beleza? Então é isso, gente. Resposta, letra B. Assim, em relação aos conteúdos de solução, você vai ter variações na forma de interpretar o texto, mas basicamente as situações são essas, tá? Existe mais algumas, né, coisinhas, por exemplo, a gente tem a questão da diluição, da mistura, tá? A gente pode falar até nas próximas aulas com calma. E é basicamente isso. Alguma dúvida, gente? Já são 10h52, daqui a pouco já está dando a hora do coisa. Diz para mim aí se tem alguma dúvida, conseguiram entender. Se vocês quiserem, eu posso de noite fazer mais exercício sobre isso, né? Para fechar esse assunto legal. Tá? Só acho mais um exercício que dê para fazer rapidinho aqui.
Faz isso aqui. Vou fazer isso aqui rapidinho, isso aqui é pequenininho, tá? Em uma amostra de 1 kg de lote de salsicha em lata, os técnicos detectaram a presença de 300 mg de estanho. Sabendo-se que é proibido comercializar alimentos que contendo mais de 250 ppm de estanho em massa, conclua se esse produto pode ser comercializado ou não. Justifica sua resposta através do cálculo. Isso aqui é bem simples, tá, gente? Só para a gente ver um exemplo de como trabalhar com ppm aqui a mais. Tá? Então, vamos supor o seguinte, né? Eu tenho um lote e eu quero saber se esse lote, né, ele pode ser comercializado. O que eu tenho como limitação é essa quantidade aqui de 250 ppm de estanho. Então, eu sei que o limite, vamos colocar aqui com a letra A, permitido, igual a 250 ppm, beleza? E aí, o que ele diz além disso? Que numa amostra de 1 quilograma foi encontrado 300 miligramas de salsicha. Sendo isso, eu posso comercializar essa salsicha? Sim ou não? 350 miligramas de salsicha? Não, gente, peraí. De estanho. Né? É 1 quilograma de salsicha. Aqui foi de estanho. Então, estanho. Então, estanho metal, tá? Importantezinho aqui. 300 miligramas de estanho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai determinar quantos ppm eu tenho. E aí, como eu disse para vocês, parte por 1 milhão. Então, eu vou pegar aqui, ó, o que você vai fazer é o seguinte, eu tenho 1 quilograma. E aí, eu vou dividir isso por 1 milhão. Vamos botar aqui, ó, 10 a 6. Tá? Então, nesse caso, você tem isso aqui. Quando você faz essa conta, o resultado que você tem vai ser 0,0000001 quilograma. Esse daqui que equivale a, andando com a casa, 1 miligrama. Beleza? Então, como que eu falei para vocês lá anteriormente no início da aula. Então, 1 ppm é sempre a relação de 1 miligrama para 1 quilograma de solução. Então, vamos colocar aqui, ó. De soluto para 1 quilograma de solução. Então, se eu tenho 300 miligramas, eu tenho, então, 300 miligramas. Então, se eu tenho 300 miligramas, eu tenho, então, 300 ppm. Então, a concentração estanho. Dessa forma, eu concluo aqui, né, que como a concentração
é de 300 ppm, eu não posso comercializar esse lote de salsicha em lata. Viu como é simples? Tá? Lógico, depende, né, da nossa prática. A gente tem que estar praticando isso aqui, gente. Se não praticarmos, não fizermos questões, vai ficar assim meio complicado. Não dá para aprender, não dá para gravar, ficar gravando fórmula. A melhor forma de gravar, aprender a fórmula é fazer a fórmula, tá? Então, é basicamente isso. Tudo bem? Agora a gente vai ter aula de história, tá? Então, vou pausar aqui, deixar vocês com o professor Bruno.